Olá, primeiro ano, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Vamos agora iniciar nossa segunda semana de ensino à distância. Vamos hoje ver um tema chamado progressão aritmética, também conhecido como PA. PA. A progressão aritmética é um tipo de sequência, ou seja, toda progressão aritmética é uma sequência, mas nem toda sequência é progressão aritmética. Vamos começar a abordar o tema a partir de exemplos. Vamos tomar uma sequência F desse tipo: 2, 5, 8, 11. Vamos pegar aqui 14, 17. Certo? Qual é o elemento, ou qual o conceito, o elemento, um valor comum a todos esses elementos da sequência? Ou seja, o que é que se repete aqui? Está escondido, certo? Se eu pego 2 e somo 3, dá um 5. Somando 3, dá um 8. Somo 3, dá 11. Somo 3, 14. Somo 3, 17. Ou seja, cada elemento dessa sequência é gerado a partir da soma de um mesmo valor, que é o número 3. Vamos tomar um outro exemplo. Suponha agora que eu tenho uma sequência G da seguinte forma: 17, 15, 13, 11, 9. O que é que está acontecendo aqui? Bom, para do número 17 chegar ao 15, se subtrai 2. Do 15 para o 13, subtraiu 2. E de novo. Observem que nos elementos da sequência há uma coisa que não muda, algo constante, que é a subtração do número 2. Tomemos um terceiro exemplo. Suponha que eu tenho uma sequência H assim: 8, 8, 8, e assim vai. Sempre o número 8. Isso aqui é uma sequência também? É, uma sequência constante, certo? E o que é que não muda aqui? Bom, o número 8, é claro, mas tem outra coisa, ó. Eu estou somando sempre o número 0, certo? E assim sucessivamente. Bom, esses três exemplos são casos de progressão aritmética. Com os exemplos já vai dar para ter uma ideia do que é a progressão aritmética. Ela está associada à soma de um elemento constante. Pode ser positivo, ou negativo, ou incluso nulo, certo? Então eu tenho três tipos de PAs. Posso ter uma PA chamada crescente. Aí nesse caso, cada elemento da progressão aritmética é maior do que o seu anterior. Pode ser decrescente. Nesse caso, ao contrário, cada elemento da progressão aritmética é menor do que o anterior. Ou constante. Certo? Também pode ter progressões aritméticas infinitas, como foram os exemplos que eu dei. E também pode ser finitas. Tá certo? Só para ser finita, basta que o número de termos que compõem a PA seja um valor finito. Seja um número sem esses pontinhos ao final. Tudo bem, gente? Bom, continuamos. Bom, então retomando o próprio exemplo que eu acabei de dar, a gente pode já dar uma definição de progressão aritmética. Então uma PA é uma sequência, como disse no início, onde, dado o primeiro termo, nesse caso, qual é o primeiro termo? É o número 2, certo? Cada elemento é determinado pela soma. Nesse caso, a soma pode ser de um valor positivo, como eu também mencionei, esse número pode ser negativo, no caso vai dar uma diferença, entre o elemento anterior e um número constante. Esse número constante chama-se razão da PA e representa-se pela letra R. Então, nesse exemplo aqui, a razão dessa progressão aritmética, ou seja, o valor desse R que está aqui, vale 3, certo? Que é o número 3 que está somando. E o primeiro elemento, que é o A1, dessa PA vale 2. Certo? Bom, vamos tomar um exemplo, então. Seja F uma PA onde o primeiro elemento, A1, vale 1 e R vale 5. Então, como é que eu vou determinar os elementos dessa PA? É simples, né?
Então F vai ser o quê? O primeiro elemento é 1, então eu coloco 1. O segundo elemento, para encontrá-lo, basta somar o valor 5. Então 1 mais 5 dá 6. O terceiro elemento, basta somar 5. Então 6 mais 5, 11. O quarto elemento vai ser 16. Então aqui eu tenho A1, A2, A3, A4, certo? Se eu continuo somando 5, vou obtendo todos os elementos dessa PA que eu quiser. Vamos tomar um segundo exemplo. Seja uma G, uma PA. Vou escrever aqui. G, uma PA, onde o primeiro elemento vale 8 e a razão é menos 2. Então como é que vai ficar essa PA? Aí, quase caiu aqui. Vamos lá, então. G seria, o primeiro elemento é 8. Então ponho aqui 8, certo? Ó, esse 8 aqui para cá. O próximo elemento eu vou somar com menos 2. Então quando eu somo com menos 2, vai dar uma subtração. Vai ficar 8 menos 2, 6. Aí vai para 4. Vou subtraindo 2. Vai dar 0 aqui. Menos 2, menos 4. Certo? E assim sucessivamente. Vamos agora, a partir dessas duas informações, o primeiro elemento e a razão, vamos determinar uma fórmula geral que permita descobrir o valor de qualquer elemento de uma PA, independentemente do seu sucessor. Certo? Deixa eu apagar aqui também, vai. Vou pegar mais espaço. Bom, suponha que eu tenho uma F seja uma PA, A1, A2, A3, A4. Vamos pegar a 5, tá? E a razão dela vale R. Então, qual é a relação de cada elemento dessa PA? Bom, o A1 é um valor dado. Isso é importante, gente. O A1 sempre tem que ser dado de alguma forma. O A2, quem que é A2? A2 é o elemento anterior, certo? Mais a razão. Daqui para cá. Agora pegamos A3. O A3 é o A2 mais a razão. Mas o A2 é A1 mais R. Então vou escrever o A3 assim, ó. A3 vai ser A1 mais R, que é o valor de A2, mais R. Certo? Deixa eu escrever aqui, ó. Esse A1 mais R, esse aqui é o A2, que é esse valor aqui, A1 mais R, tá aqui, certo? Só fiz uma substituição. Eliminando o parêntese, o que vai acontecer? Que o A3, o terceiro elemento, vai ser o primeiro mais R, certo? Então mais 2R. Vamos fazer o A4. A4 vai ser A3, que é o anterior, mais R, certo? Mais a razão. Mas acontece que o A3, tá aqui, ó. O A3 agora é A1 mais 2R. Então vou substituir esse valor aqui. Vou escrever esse aqui no lugar desse. Então como é que vai ficar? A4 vai ser igual a A1 mais 2R, que é o A3, mais R. Então A4 ficou A1, 2R mais R, 3R, mais 3R. E assim sucessivamente, gente. O A5, o que vai acontecer com ele? Vai ser igual a A4 mais R. Aí então o A4 é A1 mais 3R. Então A5 vai ser A1 mais 3R mais R. 3R mais R, 4R. Então A5 é igual a A1 mais 4R. A partir dessas relações, a gente já pode obter uma fórmula geral. Bom, da conclusão anterior, então a gente tem que o primeiro elemento, A1, o A2 vai ser A1 mais R, A3 vai ser A1, que é o primeiro elemento, mais 2R, A4, A1 mais 3R, A5, A1 mais 4R. Agora vamos ter atenção aos índices, que é esse aqui, esses números aqui, ó, que eu deixei em vermelho nesse segundo passo. Coloquei todos os índices em vermelho, então ficou A1 aqui, A2, certo? Seria 1R, A3, 2R, A4, 3R, A5. Aí, perdão, aqui é tudo A1, né? Já me confundi. Aqui é A1, 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 certo?
A5, 4R. Então, se nós escrevemos assim, ó, AN, o que seria? A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Quer dizer, a posição desse elemento vai dar um N menos 1 aqui. Tá vendo? 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, 5 menos 1 é o 4. Essa seria a fórmula geral que determina todos os elementos de uma PA. Assim que se constrói a fórmula, tá? Agora vamos ver como é que essa fórmula funciona. Bom, aqui eu deixei a fórmula geral que a gente acabou de determinar. E agora a ideia é ver como é que ela funciona, tá? Exemplos. Primeiro exemplo, seja F uma PA, onde a fórmula geral dela é dada por essa relação. Então, a partir daqui, eu posso determinar todos os elementos dessa progressão aritmética que eu chamei de F, certo? Vamos supor que eu queira saber a seguinte pergunta, ó. Qual é o 15º elemento de F? Qual é o elemento que ocupa a 15ª posição? Quando eu falo 15ª posição, eu estou perguntando por um valor do A15, certo? Ou seja, o N vai ser igual a 15, porque é a 15ª posição. O A15 vai ser quem? 3 mais N menos 1, certo? Aqui no lugar do N eu coloquei o número 15, tá aqui o 15, vezes 2. Você vê que o 2 aqui é a razão dessa PA. E o primeiro elemento dessa PA é 3, certo? Então, o 15º elemento, quem que será? 3 mais... aqui vai dar 14, vezes 2 é 28. 28 mais 3, 31. É o elemento, é o valor do 15º elemento da PA. Bom, é claro, eu posso escrever todos os elementos dessa PA. Por exemplo, aqui no caso vou ter que o F vai ser o quê? O primeiro elemento é 3. O segundo elemento vai ser 3 mais 2, 5. Dá certo fazer assim? Vamos ver. A2 vai ser igual a 3 mais 2 menos 1 vezes 2. Então A2 é 3 mais, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 2 dá 2. Então 2 mais 3, 5. Está aqui o 5. O terceiro elemento é 7, certo? 5 mais 2, 7. Será que está certo? Deixa eu checar. Então vai ser o A3 vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes 2. O A1, deixa eu tirar ele daqui, porque o A1 vale 3, certo? É esse aqui, ó. Primeiro elemento é 3. Põe ele aqui. Bom, o 3 aqui, então põe no lugar do N 3. Então A3 vai ser igual a 3 mais 3 menos 1 dá 2 vezes 2. Isso aqui dá 4. 3 mais 4, 7. Está aqui o 7. Somando 2 dá 9. Então A4, ó, A1. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu tenho aqui esse primeiro é A1, A2, A3. Estamos agora no A4. Qual seria? Pegando a fórmula geral, o A4 vai ser 3 mais 4 menos 1 vezes 2, certo? Bom, fazendo direto que eu fiquei sem espaço. Aqui dá um 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 3, 9. Aqui é o 9. Deu para entender mais ou menos? Vamos pegar outro exemplo? Bom, segundo exemplo, seja H uma PA onde o primeiro elemento vale 8 e a razão vale menos 1. Qual é a fórmula geral dessa PA, a chamada H? Então a fórmula geral está aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Substituir o primeiro elemento no lugar do A1 e substituir a razão no R. Veja que a fórmula geral sempre está em função de N. Sempre tem que ter um N aí, tá? Então vai ficar AN, vai ser o A1 que vale 8. Então põe aqui 8. Mais N menos 1 vezes a razão. Cadê a razão? Menos 1, tá aqui. Certo? E vamos acomodar as coisas agora. Então vai ficar AN, vai ficar 8. Bom, esse menos 1 aqui eu posso passar para dentro multiplicando, certo? Então vai ficar mais menos 1 vezes N dá menos N. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Mais 1, certo? Então AN
8, vou tirar o parênteses, no caso como aqui é uma soma, eu não tenho que fazer nada, só tirar o parênteses. Vai ficar menos 8 mais 1. Então a fórmula geral dessa PA vai ser 8 mais 1 dá 9, menos N. Aqui é a fórmula geral dela. Certo? Daí eu posso determinar todos os elementos. Então, qual seria os elementos de H? H seria o primeiro elemento é 8, certo? Então põe o 8 aqui. O segundo elemento, o A2, é um 2 aqui, certo? Então vai ficar 9 menos 2, 7. O terceiro elemento, A3, é um 3 aqui. 9 menos 3, 6. O quarto elemento, é um 4, vai entrar aqui. Então, 4 entra aqui também. Então, vai ficar 9 menos 4. E assim sucessivamente. Tá certo? Essa é a PA de razão menos 1. É claro que é razão menos 1, né, gente? Ó, o 8 tá aqui. Então, só somar menos 1. Vai ficar 8 menos 1, 7. 7 menos 1, 6. 6 menos 1, 5. E assim sucessivamente. Bom, agora, gente, vamos checar algumas propriedades, algumas coisas interessantes que acontecem numa progressão aritmética. E essas propriedades são válidas para todas as progressões aritméticas, tá? Bom, primeira propriedade é a seguinte: se é dado uma PA, para encontrar a razão dela, eu pergunto qual que é a razão dessa PA, basta fazer a subtração de dois elementos sucessivos, certo? Então a primeira propriedade é que a razão é sempre um AN menos AN menos 1. Sempre tiro ela daqui. Então se eu pego o 10, por exemplo, o que vai ser a razão aqui? 10 subtrai o anterior, que é 7. Posso fazer com qualquer um. Pego o 16. Então 16, vou subtrair o anterior, que é 13. 16 menos 13, 3. Aí está a razão, certo? Razão mais 3, positivo. Segunda propriedade, é interessantíssima também. Se eu tomo, por exemplo, o número 10. Então, cada elemento da PA é uma média aritmética entre o anterior e o sucessor. Então, deixa eu apagar aqui para pegar espaço, tá? O que eu quero dizer com isso? Ó, esse 10 vai ser a média aritmética entre 13 e 7. Então, pego 7 mais 13 e divido por 2. Então, vai dar 7 mais 13 é 20. 10, que é esse 10 aqui. Ó, vou pegar outro. Vou pegar o 7, tá? Então, vou fazer aqui em cima. O 7, vou fazer de... tá bem. Ele está entre o 4 e o 10, certo? Então, o 7 vai ser o quê? 4 mais 10 dividido por 2. 14 sobre 2, 7. Que é o 7 que está aqui. Tá? Da mesma forma, qualquer um. Não? Se eu pego 7 mais 1 dá 8, divido por 2 dá 4. 13 mais 19 é 32, divido por 2 dá 16. Certo? Sempre, cada elemento é uma média aritmética entre o anterior e o sucessor. Tudo bem? Bom, continuemos. Queria usar isso aqui. Deixa eu apagar assim, ó. E aqui em cima. Outra propriedade é a seguinte: os elementos equidistantes de uma PA, a soma é constante. O que quero dizer com isso? Eu peguei uma PA com um número de elementos ímpar a propósito. O meio dele está no 10. Se eu pego 7 mais 3, dá 20. Mais 13, né? Agora, se eu pego 4 e somo com 16, adivinha o que acontece? Dá 20. Se eu pego 1 e somo com 19, o que acontece? Dá 20. Isso é a soma dos elementos equidistantes de uma PA. É claro, numa PA infinita, como é que eu faço para identificar isso? Pega um elemento e vai fazendo os equidistantes dele. Certo? Outra coisa interessante é a seguinte: a regra da média aritmética também é válida nesse caso. Veja, o 7 mais 13 dá 20. Se eu divido por 2 o 20, chego no 10. O 4 mais 16, 16, né? 20 divido por 2, volto para o 10. Aqui divido por 2, volto para o 10 também. Tá? Então essa média aritmética também é válida para elementos equidistantes. Certo, gente?
São propriedades da PA. Vamos ver algumas aplicações das propriedades da PA. E eu acho que eu já terminei a aula. Tá bom? Deixa eu apagar a lousa. Bom, exemplo. Esse exemplo aqui é um típico problema de progressão aritmética que cai em concursos e vestibulares. É típico, é clássico. Todo mundo adora esse tipo de problema. Eu não vou escrever o enunciado, vou falar mais ou menos como que ele se apresenta. Normalmente se diz assim, que o f é uma progressão aritmética cujos elementos são dados por esses valores. X mais 1, 3x mais 1 e menos x mais 13. Então a pergunta que se faz é a seguinte: qual é o valor de x para que esse f seja realmente uma progressão aritmética? Certo? Tem que calcular o x para que f seja uma PA. Bom, aqui é quando usamos as propriedades que eu acabei de mostrar. Por exemplo, eu poderia aqui fazer o seguinte. Eu posso usar a propriedade da média aritmética. Ou seja, se eu pego esse elemento e somo com esse e divido por 2, tem que ser o do meio. Vamos tentar por aí ver se aparece o valor de x. Vamos ficar x mais 1 menos x mais 13, certo? Dividido por 2 tem que ser igual ao elemento do meio, que é 3x mais 1. Bom, aqui dá x menos x dá 0. Então 13 mais 1 vai dar 14. Deixa eu escrever aqui assim. Esses dois vai dar 0, então vai ficar 1 mais 13 sobre 2 é igual a 3x mais 1, certo? 14 sobre 2, isso aqui dá 7. Vou passar já o 1 para o outro lado subtraindo. Posso fazer assim, direto? Que dá um 6. Passo 3 dividindo, x igual a 2. Essa é a resposta. Quer dizer, para que esse f seja uma progressão aritmética, esse x tem que ser igual a 2. É uma maneira de resolver o problema. A outra forma também de resolver é a seguinte. Deixa eu apagar esse desenho que eu fiz. Bom, aqui entenderam, né? Eu fiz uma média aritmética. Aqui estão os elementos. Aqui seria mais menos x mais 13. Certo? Não sei se... Bom, deu para entender, né? Soma esses dois, dividir por 2, tem que ser igual a esse. Outra forma é que a diferença entre dois elementos sucessivos tem que ser sempre igual. Ou seja, esse menos esse tem que ser igual à diferença desse menos esse. Certo? Ou seja, se eu chamo esse aqui de A1, A2 e A3, o que acontece? Vou fazer aqui. A3 menos A2 tem que ser igual a A2 menos A1. Por que tem que ser igual? Porque a diferença entre dois elementos sucessivos é a razão da PA. Certo? É a razão da progressão aritmética. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso, né? O A3 é menos x mais 13 menos o A2, que é 3x mais 1. Vamos pôr entre parênteses para não me atrapalhar. Agora põe o A2 menos o primeiro elemento, que é x mais 1. Certo? Vamos eliminar parênteses. Certo? Certo? Menos 3x menos x dá menos 4x. 13 menos 1 dá 12, positivo. Pro outro lado da igualdade, 3x menos x dá 2x. 1 menos 1, 0. Certo? Vou dar mais 0 aqui. Passo o 2x para cá, vai ficar menos 4x menos 2x. O 12, que é positivo, passo para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Isso aqui dá menos 6x. Menos 12. Aí o sinal de menos cancela. Passo 6 dividindo. Aqui está a mesma resposta. Tem que ser a mesma resposta. O x tem que ser o mesmo valor. Tá certo? Aqui eu usei duas propriedades da progressão aritmética que vimos. Não, poderia usar a terceira, não sei. A soma desses dois não dá, porque são só 3 elementos. Então é isso, tá? Aqui a propriedade da progressão da média aritmética, soma de A1 mais A3. Vou escrever aqui. A1 mais A3 dividido por 2 tem que ser igual a 2. Essa é a primeira propriedade que eu usei nessa resolução. E a segunda propriedade que eu usei é a da razão ser constante. Então a diferença entre elementos sucessivos tem que ter sempre o mesmo valor. Tudo bem, gente? Isso é um exemplo de
Dei alguns exemplos de progressão aritmética. A atividade que eu vou passar está vinculada aos exemplos que eu dei. Então, é isso. Beleza, gente? Muito bem, então, espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, insisto, vocês podem buscar no WhatsApp a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa ser na hora da aula, não. E estarei solucionando as dúvidas, tá certo? Com respeito à lista de sequências, eu dei uma olhada, ainda não corrigi, mas pelo que eu vi, vocês foram bem, souberam fazer bem. A minha principal preocupação é a anotação, que esse subíndice que vem aqui embaixo. Tenha cuidado com ele. Você vê que a progressão aritmética está usando subíndice. A progressão geométrica, que é o próximo tema, também vai usar, tá? E depois que der a progressão geométrica, a gente vai fazer retroalimentação de tudo que foi visto. Beleza? Bom, gente, é isso. Até a próxima, então, e tchau!